20ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Redação. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, assessores, estagiários, servidores, seu Hélio. Bom dia ao pessoal do sindicato que está aqui, Márcio, Rogério, Xará, Wagner, Luiz Menezes. Muito obrigado pela presença de vocês, né? E informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube. Iniciamos a reunião às 9h13. Solicito ao vereador Gabriel Baierle, secretário da comissão, que faça a chamada. Vereador Valmor Lodi. Presente. Vereador Marcos Zanetti. Presente. Vereadora Marli do Esporte. Presente. Vereador Gabriel Baierle, presente. Vereador Wagner Delábio. Presente. Todos presentes, presidente. É Wagner Mancini. Havendo quórum legal, declaro aberto os trabalhos. Aprovação da ata da reunião anterior. Ata da 19ª reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 27 de junho, disponibilizada na rede interna de computadores da Câmara Municipal. Coloco em discussão. Em votação, aqueles que forem contrários, aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. Matérias para nomeação de relatoria. Está vindo muito bem agora aqui o roteiro, né? Até com os números de parabéns aí a Vive. Gabriel Baierle encontra-se com 13 relatorias, Marcos Zanetti com 13, Marli do Esporte com 12, Wagner Delábio com 13 e Valmor Lodi com 13. Projeto de lei número 79 de 2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de alerta de fiscalização. Não é do Poder Executivo esse projeto, é do Ademar Dorschmidt, né? O projeto de lei número 79. Está aqui errado. Corrigindo, então, projeto de lei número 79 de 2017, de autoria do vereador Ademar Dorschmidt, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de alerta de fiscalização por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade média no município de Toledo. Designo a vereadora Marli do Esporte como relatora da matéria. A velocidade medida, não média, como eu falei anteriormente. Projeto de lei número 80 da mesa, que regulamenta a progressão por qualificação dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo no município de Toledo. Presidente, eu posso pegar essa relatoria ou não? Para me igualar aí, todo mundo depois? Pode sim. Agora, com essa que eu lhe passei, ficaram todos com 13, né? Agora a senhora vai a 14, portanto. Se puder, eu gostaria de pegar esse relatório. Muito bem, está designada relatora também dessa matéria. Vossa Excelência folgou uma semana, né? Agora trabalha dobrado nessa.
Projeto de lei número 81 de 2017 do Poder Executivo, que altera a legislação que institui o programa de urbanização e revitalização de áreas urbanas em sedes distritais e em localidades do interior do município de Toledo. A relatoria, então, passo para o vereador Valmor Lodge. E projeto de lei número 82 do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a outorga da concessão de direito real de uso de imóvel à Fundação Valdir Luiz Becker, de apoio ao paciente com câncer. Muito bem, passo aí ao Marcos Zanetti. Com certeza todos gostariam de ser relator dessa matéria, devido aí o consenso no benefício que essa fundação traz para o município e para pessoas, né, que em estágio final precisam de todo cuidado, né? Muito bem. Na sequência, então, para a nomeação. Nós temos aí o substitutivo do projeto de lei número 58, 2017. Parecer. Bom, esse substitutivo do projeto de lei número 58, que autoria da mesa, que tem a emenda que dispõe sobre a concessão de honrarias e homenagem no município de Toledo, nomeada aí, então, como relatora também do substitutivo, a vereadora Marli do Esporte. Eu passo a palavra à relatora. Bom dia, vereadores. Bom dia, pessoal do sindicato, assessores. Nós tivemos aquela reunião, né, que foi feita ampliada, então nós estamos só repetindo aqui o que foi acordado lá. Projeto de lei número 58 de 2017, estamos fazendo a alteração, deixa eu me pegar aqui, no capítulo 2, artigo 5º, parágrafo 1º. Efetuando o sorteio, os vereadores sorteados indicarão seus homenageados em reunião secreta a ser designada pela mesa até o dia 30 de abril de cada ano. Só esse primeiro, né? Então, a gente retira da mesa, como foi acordado na reunião. Voto do relator. Em face do exposto, analisando o substitutivo, meu Deus, estou gaga, substitutivo do projeto de lei número 58 de 2017, e considerados os objetivos que orientam sua propositura, e como não cabe a esta comissão fazer análise de mérito, e sim de legalidade, voto pela admissibilidade do projeto de iniciativa da mesa, de modo a esgotar as fases do processo legislativo desencadeado. Então, voto favorável à tramitação do substitutivo. Obrigado, vereadora. Obrigado pela agilidade também
na confecção da relatoria. Era uma emenda que nós deveríamos ter apresentado na SEC, né? E aí, descuido da gente aí, mas conseguimos colocar em votação na próxima semana, com certeza. Em discussão? Em votação, vereador Gabriel Baierli. Eu acompanho o voto da relatora. Vereador Marcos Zanetti. Também acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Haja vista que foi uma discussão com todos os vereadores, né? Essa proposta, ela foi a que obteve a maior votação ou consenso entre os vereadores, então, agora acho que é só tramitar. Então, como disse o senhor, houve aí um equívoco, né? Um erro aí na hora de fazer a substituição, o substitutivo. Então, agora, conforme aquilo que foi acordado, sem problema algum. Então, o voto é favorável. Vereador Valmor Lodge. Assim como colocou o Marcos, houve um entendimento e eu voto com a relatora também. Da mesma forma, voto com a relatora, portanto, aprovado por unanimidade o relatório da vereadora Marli do Esporte. Projeto de lei número 72, do vereador Coraza Neto, que altera a legislação que cria o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo, CONDET. Relatoria a cargo da vereadora Marli do Esporte. Passo a palavra à relatora. Senhor presidente, esse projeto, como todos já de praxe que estão sabendo, eu encaminho sempre ao jurídico, foi encaminhado no mesmo dia que eu recebi e até o momento a gente não obteve ainda a resposta. Então está dentro do prazo, né, para 11 de julho, então acredito que nos próximos dias deve vir a mim e trarei na próxima reunião nossa. Ok, vereadora, a senhora tem amparo legal, inclusive, né, o prazo é 11 de julho. Projeto de lei número 78 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Cooperativa de Agricultores Familiares de Toledo, COFATOL, visando a implementação de atividades relacionadas ao Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar. A relatoria está a cargo do meu gabinete, e o prazo para apresentação também é até o dia 11, e até lá, então, farei a apresentação da relatoria. Projeto de lei número 73, de 2017, do Poder Executivo, que procede à desafetação de imóveis doados pelos municípios de Toledo à Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR. Relatoria a cargo do vereador Gabriel Baierli. Passo a palavra ao relator. Bom dia, presidente, bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, sindicato, servidores, pessoal que está aí acompanhando a reunião. Então, esse projeto de lei número 73, que procede à desafetação de imóveis doados pelo município de Toledo à Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR. Então, na mensagem número 60, de 22 de julho, que submeteu o projeto, o proponente argumenta que, pelo decreto número 889, de fevereiro de 1994, o Executivo Municipal declarou de interesse social para fins de desapropriação os lotes urbanos número 1, 2, 8 e 12, da quadra número 17 do distrito de São Luís do Oeste, nesse município, com área total de 5.600 metros quadrados, para fins de implementação de políticas de habitação popular, construção de casas populares. Então, efetivada a aquisição dos imóveis, 5 deles, 1, 2, 10, 11 e 12, foram doados pelo município à Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR, para a implementação de unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda, conforme a autorização contida na Lei R. número 12, de 11 de maio de 98, e escritura pública de doação registrada no registro 3 da matrícula número 1355 do primeiro Serviço de Registro de Imóveis da comarca. Posteriormente, conforme a mesma matrícula número 1355, aqueles 5 imóveis foram unificados, desmembrados, originando 13 lotes, com abertura de matrículas individualizadas, as quais, após a implantação do conjunto habitacional, foram alienados pela COAPAR aos respectivos mutuários. Ocorre que a Lei R. número 12 de 98, que autorizou a doação dos imóveis à COAPAR, não procedeu à respectiva desafetação, de forma que os terrenos em questão, mesmo doados à COAPAR e por ela alienados aos mutuários, ainda continuam sendo bens de uso especial, fato que tem obstado seu registro em nome de compradores.
Dessa forma, é necessária a desafetação para que seja possível a transferência definitiva dos imóveis aos mutuários. Solicitado ainda por esse vereador junto ao Departamento Jurídico para que se manifestasse sobre a legalidade desse projeto, orientou da seguinte maneira através do parecer. Na medida em que o artigo 100 do Código Civil estabelece que são inalienáveis os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, enquanto conservarem a sua qualificação, sendo que a condição à alienação, como se requer, será necessária a desafetação, isto é, torná-los bens públicos dominicais, na forma estabelecida no artigo 101 do mesmo Código. Nesse aspecto, portanto, pertinente o projeto em apreço. Verifica-se que o referido projeto de lei visa tão somente regularizar uma situação fática já concebida e irretratável, isto é, a doação à Coapar, realizada em fevereiro de 94, que por sua vez já procederá à redistribuição dos imóveis aos seus atuais proprietários. Ainda no mesmo parecer, o Departamento Jurídico dessa casa informa que a referida desafetação não é só possível, como é necessária. Então, este é o relatório. Em face do exposto, meu voto é pela tramitação. Muito obrigado. Qual o loteamento que é, vereador? São Luís do Oeste. Ah, tá, perfeito. São Luís do Oeste. Obrigado, vereador, pela relatoria, pela exposição. São 23 anos aguardando a regularização, né? Coloco em discussão. Em votação, vereadora Marli. Voto com o relator. Vereador Marcos. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vereador Valmor Lodge. Acompanho o voto do relator, só assim vai ter que desencadear toda essa documentação para chegar no final, né? Porque tem que passar para dominicais, que fala, para poder depois fazer a transferência, passar para os mutuários, para que a Coapar possa ter esses bens como garantia do imóvel, do financiamento, é isso? Então, é um processo que vai ter que abrir e tocar para frente. Não, voto do relator. Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Fica, portanto, a relatoria aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 74, 2017, do Poder Executivo, que eu... Votou. Votou, né, Marcos? Projeto de lei número 74, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando a operacionalização de ações de assistência farmacêutica no município de Toledo. Relatoria a cargo do vereador Marcos Zanetti. Passo a palavra ao relator. Bom, senhor presidente, foi solicitado parecer jurídico, estou ainda no aguardo da manifestação. Tem prazo longo ainda. Desde 25 de julho. Muito bem. Muito bem, está dentro do prazo, até o dia 25/7, o prazo para apresentação da relatoria. Pois é. E mesmo porque nós vamos estar em recesso dia 25. Muito bem. Muito bem, eu quero agradecer imensamente a presença. Alguma colocação a respeito Eu gostaria de fazer duas solicitações, né, antes da gente encerrar. Primeiro, sim, mas antes de tu passar a palavra para eles, só uma questão de ordem para a gente ter uma sequência bacana aí até o dia 17, que paramos, né? 15 dias. Nós teremos no dia 17 a última sessão. E qual é a última aqui da comissão? Semana que vem? Tá, pelo seguinte, eu a partir do dia 14, eu estou fora de Toledo, é necessário se fazer porque nós temos a semana de férias da escola, onde eu trabalho também, não tem como, é uma semaninha só, então tenho que pegar, então no dia 17 eu não estarei em sessão. Então, nós vamos estar apresentando esses projetos no jurídico, não sei se é possível, Fabiano, dar uma acelerada para que na terça a gente consiga apresentar o relatório, porque senão vai ficar para agosto, correto? Tá, aquele tá pronto? Tá, então esse vai para terça. Eu tô com 2 aqui. Se a gente está encaminhando hoje, retornando rapidamente para mim, a gente consegue fazer essa semana.
Agora, caso contrário, infelizmente, vai ficar para posterior, tá? Regimentalmente, os prazos são paralisados, né, na entrada do recesso. É óbvio Isso. que nós não gostaríamos disso. Exato, né? eu sei disso, mas eu não acelerar. gostaria, né? Mas eu dependo daí, no caso do jurídico, eu estou seguindo essa praxe desde o começo e acho que é interessante, até porque, para não falar, mandou para o jurídico do executivo, não. Eu estou mandando de todos que caem na minha mão para a gente evitar esses problemas. Tá ok? Ok. Então, mais uma vez aí agradecendo a presença do sindicato. Com certeza eles vêm aqui para discutir sobre o projeto 80, isso, né? E eu passo a palavra, então, ao sindicato, ainda dentro da reunião da CLR. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores, servidores. Presidente, hoje o que nos traz aqui, na realidade, até me causou uma estranheza, esse projeto 80, que regulamenta a progressão dos servidores dessa Casa de Leis. Tendo em vista que em 2016, o ano passado, já foi aprovado um projeto referente a essa progressão, que logo após aprovado, ele foi revogado, e agora está retornando de novo. Que causa estranheza, assim, porque se tanto vai e vem, aprova, se revoga, se tratando da qualificação dos servidores, tendo em vista que isso engessa a progressão dos servidores dessa casa? Eu posso talvez responder com um pouco de propriedade, porque não só eu, né, como o vereador Marcos e o vereador Valmor, nós fizemos um intenso debate na época, eu me lembro, foi aprovado, e daí na sequência, num dia lá, certo, o vereador tem a obrigação de se inteirar de tudo que está em tramitação na casa, né, mas eu faço minha culpa aí, e apareceu a votação desse projeto revogando, acho que iniciativa da vereadora Sueli Guerra, se não me falha a memória, e ele acabou sendo revogado. Todo o projeto de lei que ele, dentro do mesmo exercício, quando ele é reprovado ou revogado, ele não pode ser representado, mas no exercício sequente, ele pode ser novamente apresentado. Confesso que, da minha parte, eu não me inteirei ainda quais foram os motivos que trouxeram ele de volta. Me lembro que quando nós aprovamos ele, era justamente para regulamentar a questão de progressão, havia questão de cursos, inclusive a regulamentação da participação de cursos, que eu defendo. Eu acho que tem que ser pertinente à área do servidor, o curso que ele vai fazer. Eu acho uma coisa descabida, por exemplo, alguém que está na limpeza, como servidor efetivo, fazer um curso de processo legislativo. Eu acho descabido. Eu não sei, confesso que não sei se está isso contido nesse projeto desta feita. Está aqui com o lote, claro, a gente vai se debruçar sobre ele para ter propriedade para fazer a discussão, mas eu me recordo bem que naquela feita veio justamente para regulamentar essa questão de progressão. Nós aqui, enquanto Comissão de Legislação e Redação, nós não vamos analisar e nem fazer menção ao mérito da matéria, nós vamos analisar a redação e a legalidade, e posteriormente será provavelmente encaminhada a CTA, né, que aí sim fará análise de mérito da questão, e onde vai ser feito o debate de mérito, né. Eu deixo aberto o questionamento que foi feito, inclusive tem o servidor, está aqui, o Lucas, tenha bondade, passo a palavra. E aos demais vereadores também, na sequência, que quiserem fazer alguma citação a respeito. Bom dia, presidente, comissão e todos os presentes, pessoal do sindicato. O pessoal do sindicato veio a convite nosso, né, dos servidores, até porque essa demanda dos servidores já vem de há muito tempo. O ano passado foi montada uma comissão, inclusive eu passei até para o pessoal do sindicato, essa comissão que foi montada para discutir o plano de carreira dos servidores aqui do Legislativo. Que é onde ia tratar toda essa parte de progressões, dos tipos de curso, né, como que se daria isso. Uma comissão discutiu isso. Essa comissão depois foi desrespeitada, porque a minuta que nós tínhamos discutido, ela não foi acatada, foi feito a toque de caixa lá, não sei quem que fez, né, esse outro projeto, e esse projeto, então, deu entrada. Aí a vereadora Sueli pegou vendo aquilo ali, alguns servidores discutiram com ela, então ela apresentou um substitutivo, está aqui também o substitutivo, que foi apresentado, que é o que gerou depois o projeto de lei, que depois foi revogado.
Então, agora, novamente, esse projeto de lei ele vem à tona, né, sem passar pelo crivo de todos os servidores, ou seja, sem uma discussão com todos os servidores, desrespeitando o que a comissão tinha discutido antes. Então, nessa comissão fez parte quem? Eu fiz parte, representando o nível superior da Câmara, o Rodrigo fez parte representando o nível médio, o Alberto fez parte representando o nível fundamental, e aí nós tínhamos o controlador junto, fazendo parte dessa comissão, e mais um do jurídico também fazendo parte dessa comissão, e também um vereador, a vereadora, que fez parte dessa comissão. O problema agora, por exemplo, que veio esse projeto, a gente sabe que não foi a mesa que fez esse projeto, porque nós temos aqui uma ata número 5 da mesa, em que o controlador pede para que ele e mais o jurídico pudessem, então, fazer algo para regulamentar, né, essas progressões. Causa estranheza, vereadores, essa questão, por quê? Porque é engraçado que quem mais progrediu na carreira é quem agora quer controlar, né, controlar para que os outros também não progridam na carreira. Isso tudo que eu estou falando tem propriedade, porque tem documentação, o sindicato fez um pedido e foi respondido, então, a progressão de todos os servidores. E ali a gente pode ver quantas portarias de progressão saiu de cada servidor. Causa estranheza ainda, por exemplo, quando o vereador fala que é inadmissível que um zelador faça curso de processo legislativo, e de fato é mesmo estranho, porém nós temos outros servidores também que não participam do processo legislativo que progrediu com curso de processo legislativo. É um absurdo, mas aí causa estranheza maior, porque quem foi que deu parecer nesse caso aí, por exemplo, deu parecer favorável, e para outros casos dá parecer o contrário. Então, 2 pesos e 2 medidas. Para um pode, para outro não pode. Isso que causa estranheza. Então, essa questão eu peço que a vereadora, se puder, deixar para que apresente esse relatório até mesmo depois de agosto, para que a gente possa fazer uma ampla discussão junto com o sindicato, junto com os servidores, junto com os próprios vereadores, para a gente verificar o que é melhor para os servidores. Lógico, eu concordo que nós não devemos também ficar progredindo, porque o caixa da prefeitura ou da Câmara não suportaria. Mas, porém, fato é que tem pessoas que progridem todos os anos, enquanto o outro não tem nenhuma progressão. Isso eu posso mostrar depois para a vereadora, inclusive, esse documento, onde mostra de tipo de servidor que nunca progrediu na carreira aqui dentro da Câmara, enquanto o outro nadou abraçada, né? Então, só estou trazendo esses dados à tona para que a gente possa depois, então, tá passando essa documentação para a relatora, porque a relatora possa se embasar para fazer o seu relatório, né? E, de preferência, aí, que faça o melhor possível para que os servidores não sejam prejudicados em sua maioria. Obrigado, Lucas. Eu até fazendo uma ponderação em cima da sua fala, na verdade, na época, eu bati sempre sobre a proteção do servidor e dos futuros aposentados do FAPES. Nós temos, me perdoem a expressão, mas nós temos algumas aberrações dentro da Câmara de Vereadores no que se concerne à aposentadoria. Nós temos servidor aposentado com 26, com 22 e com 19 mil reais aqui. Então, isso com certeza vai prejudicar as gerações futuras, né? O FAPES vai aguentar isso? Não. Nós fizemos um breve estudo obedecendo a lei vigente de progressão e nós chegamos à conclusão de que o copeiro pode se aposentar com R$ 7.800, se ele fizer todas as progressões. Então, veja só, há que se ter um critério e me parece também, quando você fala a respeito de progressões indevidas, que existe no Ministério Público algo, né, tramitando algo a respeito disso. Tem que ser verificado, sim. Né? Agora, o que nós não podemos deixar é da forma que está. Né? Eu, inclusive, defendi que quando, eu fazia parte da mesa e deu dor de cabeça, quando você libera um servidor para fazer curso, inevitavelmente esse curso tem que contar para a progressão. Ou não se libera para fazer. Porque senão é um prejuízo dobrado. Além dele contar com isso para a progressão, ele toma um prejuízo porque não vai ter a progressão, porque não está ligado à sua função, e também a Câmara tem o prejuízo da ausência do servidor fazendo um curso que não vai alterar a sua função dentro da casa. Então eu defendo e continuo defendendo que seja feita uma comissão e que quando o servidor é liberado para fazer o curso, esse curso já nem precise de análise, ele já vá para a progressão. Ou não se libera para fazer o curso, é o que eu penso. Né? Nós estamos discutindo o mérito, mas eu sempre achei que aqui na comissão é o lugar mais propício para fazer esse debate. Né? A vereadora, você quer falar? Vereadora, permite, eu acho que deve ser continuação do assunto. Só lembrando aqui, essa parte da tabela nossa, em que o copeiro vai chegar a R$ 8.000. Nós temos a seguinte situação, que, por exemplo, isso é final de carreira.
Final de carreira é uma coisa. Final de carreira é uma coisa. Por exemplo, se olhar lá na tabela da minha carreira, por exemplo, sei lá, deve estar em quase 20 mil reais. Mas será que chega lá? Não chega. A dificuldade, vereador, que tem para o servidor progredir, copeiro não acha curso fácil assim, não. É difícil fechar 180 horas de curso. Nós temos que fechar 180 horas. Nós temos que fechar 180 horas de curso para a gente ganhar uma progressão. Essa progressão, por exemplo, ela é um valor ínfimo, perto do que ganha um servidor quando sai fazer uma viagem que a Câmara banca os cursos dele para ele fazer aquela viagem. Aquilo ali dá uma despesa cuja progressão levaria quase um ano para cobrir uma despesa que um servidor sai para fazer um curso. Então, olha o diferencial que é. E são servidores o quê? Que querem que seja colocado esse projeto para que barre a progressão dos outros servidores, né? Depois, inclusive, de ter progredido praticamente todos os anos. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Eu volto a insistir nessa tecla, por isso que eu quero que seja analisado com muito carinho. Na nossa discussão que nós tínhamos feito antes, por exemplo, a gente escalonou, justamente para quê? Porque os servidores, zeladores e copeiros pudessem conseguir progredir na carreira, porque eles não conseguem fechar 180 horas de curso nunca. Então, e aí nós queríamos até... Então, eles não conseguem fechar 180 horas, não conseguem. Tá? Bom, eu vou colocar 3 pontos aqui que eu acho interessante. Primeiro, deixa eu colocar meu óculos, senão já me perco também. Eu sou favorável totalmente à discussão. Novamente, a gente acaba pegando o projeto vindo da mesa de maneira, na minha opinião, autoritária, como aconteceu com a questão das medalhas ali. Eu acho que parece-me que o pessoal se queima com tanta facilidade que não dá para entender muito, parece que não se discute, eu não sei. Então, primeira parte, eu vou sim nessa linha da questão da comissão. Segundo, a questão da aposentadoria que o Wagner falou do FAPES, infelizmente, Wagner, é a realidade nacional. Tanto que vem agora a reforma da Previdência, quem mais vai pagar e sofrer é aquele que ganha menos, né, em prol de aposentadorias altíssimas aí, e quem sofre é o coitado lá que não tem carteira assinada, é assim com a terceirização, é assim em geral. Se você observar, sempre vai sobrar, né, nisso daí. E o outro fim é a questão de valores. Em questão de valores, eu não acho que seja um exagero um copeiro, desculpa, em final de carreira ganhar tanto. Como eu acho um absurdo, e fiz a discussão nas semanas anteriores ali, que até a gente discutiu a questão do salário, que até tu estava com o salário da universidade, né? Gente, eu me aposento no Estado ano que vem, o meu salário não chega a 4 mil reais, bruto. E eu me aposento ano que vem, eu entrei com 16 anos, tenho 30 anos de Estado. Tá? Então, assim, parece-me que... mas a discussão minha não é eu aposentar com 4 e o copeiro com 7. Também nós podemos colocar também um vereador que vem aqui, e muitos fazem isso, você sabe disso, uma vez por semana, que não apresenta nenhum projeto, não apresenta nada e ganha 12 mil reais. Não faz uma discussão, não participa de uma comissão, PPA agora a importância que teve, aqui todos que nós participamos, vereador que não participa nem para ouvir, né? Então, assim, eu acho meio descabido a gente discutir valores, né? Acho que se for dentro da lei regularizado e é correto, vai-se. Eu não acho crime nenhum. Se eu achar que um copeiro ganhar 7 mil é ruim, e achar que um vereador que... alguns aí, eu prefiro o copeiro, me desculpa. Eu vou passar, Márcio, assim, até pelo amor de Deus, não me entendam mal, não estou desmerecendo, eu só estou fazendo uma analogia para que a gente possa ter um parâmetro de, né, porque se nós não estancarmos isso, inevitavelmente alguém vai pagar a conta no futuro, né, as gerações futuras. Eu quero passar a palavra aí ao sindicato. Bom, vereador, presidente, bom dia a todos. Como o Lucas falou, nós temos a convite aqui dos servidores e estamos legitimando eles nesse empenho, que cabe a incumbência do sindicato também nessa causa, como também cabe no executivo, onde todos participamos de todas as discussões quando fala em servidor público, independente de onde que ele for, estamos no mesmo estatuto, vigorado. E realmente, assim, está nos chamando a atenção já a questão já de um ano e pouco já, a questão desses projetos, e o que nós, assim, apontamos, não está discutindo o mérito em relação a isso, como você mesmo falou, mas os apontamentos têm que ser feitos para ter um direcionamento e para verificar o que está ocorrendo realmente. Porque ao observarmos a redação de um projeto de lei anterior e outro, verifica-se, basicamente, isso aí é visível, né,
que na verdade antes se pode, hoje não se pode mais. Qual que é o objetivo disso? Nós basicamente fizemos uma rápida correção aqui, basicamente, e grifamos alguns critérios assim, bem objetivos. No parágrafo 4º, por exemplo, lá, no artigo 3º, os cursos realizados antes do exercício do servidor público, eles não servirão mais com progressão de qualificação. Até anteriormente eles funcionavam. E nós temos lá no sindicato inúmeros cursos de servidores antes que entravam no concurso do servidor público, seja eles diplomas, outros, e validavam isso aí em relação a isso, né? Então, o projeto do servidor público não pode vir retroagir para beneficiar ou nem para prejudicá-lo eles. Outro critério, presidente, que tem que ser observado é lá no parágrafo 4º, que fica a critério do presidente poderá constituir uma comissão de análise de curso pertencente à área de atuação do servidor. Entendo o sindicato que o presidente, ele querendo ou não, ele não pode participar ou a critério dele fazer essa aí, mas sim uma comissão constituída pelos servidores, que é um cargo, todos sabemos, né, transitório, né, do presidente, né, político, e não poderá intervir nesse caso específico. Bem como no parágrafo único também, que a gente entende que integrarão comissão servidores efetivos estáveis, possuidores de conhecimentos técnicos necessários. O que é conhecimento técnico? Quem que são esses servidores? Quem que vai fazer essa análise? Entendeu? Não pode ser muito subjetivo, muito aberto, alguma coisa para interpretações diversas, entendeu? Então, lógico, isso aqui apenas é um esboço, nós vamos ter que debater, até, vereadora, nós também pugnamos a ideia do Lucas para prosseguir isso aí, para a gente fazer um debate bem aprimorado sobre esses projetos de lei, para verificar basicamente, e inclusive até debater o desrespeito da comissão que foi desrespeitada anteriormente, sabe? Eu acho que daí o servidor, independentemente da lei ou não, tem que ser respeitada a comissão que foi instaurada, o critério que foi utilizado, né? Então, uma simples revogação, assim, sem um fundamento plausível, né, e sustentável, ela se torna assim, inconsistente de você configurar ela num novo projeto, né? E para debater basicamente o que está ocorrendo. Concordamos, e agora eu falo até uma questão que tem que deixar um ponto de interrogação no ar, que muitos salários daqui são diferentes do executivo, a gente sabe disso. Sabemos que tem um orçamento próprio, mas também não vamos esquecer que estamos no mesmo estatuto. Temos uma legislação que vale para ambos servidores, tanto executivo como legislativo, com a lei orgânica prevendo isso, e com a paridade e igualdade de salário para ambos com os mesmos estatutos. Então, às vezes, presidente, nós temos que analisar isso, lógico que é uma questão judiciária e tal, mas poderá, às vezes, muitos casos, ter um prejuízo erário grande devido a algumas disparidades salarial nesse aspecto, entendeu? Isso chama atenção disso, que poderá fomentar algumas ações referente a isso. Se vai ser procedente ou não é outra situação, mas poderá, pelo menos, ter um caso, né, relacionado a essas funções. E nós não somos contra a progressão de nenhum servidor, muito pelo contrário, a gente quer que eles progridam, né, mas que seja de uma forma também, como a própria vereadora falou, outro mencionário, igualitária, entendeu? De uma forma assim uniforme, e que basicamente todos sejam satisfeitos com relação a isso. Então a gente vem aqui a pedido e viremos quantas vezes mais for necessário para poder debater sobre o assunto. Eu até, Marcos, eu passo a palavra para vocês, porque eu já falei 2 vezes. Bom, primeiramente agradecer a presença aqui do sindicato, acho que é importante essa discussão. No tocante aqui à fala da vereadora Marli, quando ela se refere à questão da mesa produzir esses projetos de lei, eu digo o seguinte: quando o regimento interno ele observa que é de competência da mesa ele elaborar determinado projeto, na minha interpretação isso não significa que ele não deve ser discutido com os demais vereadores. Caso esse foi um exemplo que nós tivemos aí, justamente na questão das honrarias, ou seja, a competência da apresentação, da elaboração, ela é da mesa, mas não significa que não tem que se trazer a discussão
até porque eu entendo que quanto mais cabeças pensantes, mais ideias positivas. E isso ficou nítido naquele outro projeto, porque se tinha uma ideia, e aí quando se trouxe o debate, houve um consenso e até em relação a uma ideia que de fato melhorou o viés do projeto. Em relação a esse, eu não quero entrar muito no mérito da questão, até porque eu não li o projeto, não fiz esse comparativo. Acredito que deva ter uma razão para essa revogação, apresentação, ou não sei se do Tribunal de Contas, ou Ministério Público. Então não quero entrar no mérito da questão, mas quero aqui parabenizar o Lucas por ter se manifestado, porque eu acho que todo momento que qualquer ser humano, independente de servidor ou não, ele tem algum direito seu desrespeitado, é mais do que justo de que se faça uma defesa e principalmente um debate para que nós aqui que como vereadores somos guardiões aqui não só do princípio da dignidade humana, mas de tantos outros princípios básicos da nossa Constituição, ao invés de não dar o exemplo, às vezes a gente acaba ultrapassando alguma linha. Então, eu acho que, de fato, é uma situação delicada, tem que fazer essa análise num ambiente geral, porque, como foi dito, podia, agora não pode mais. Então, nesse intervalo, acredito eu que, por óbvio, deva haver uma razão. E aí nós vamos ter que analisar, nem é tanto mérito, mas é a razão pelo qual está sendo mudado. E a partir daí, então, a gente vai se manifestar. Eu acho prudente que se tenha esse maior tempo, vereadora, para que a gente possa se inteirar do projeto e, por que não, de repente, a viabilidade novamente de uma comissão nesse sentido, para que se apresente, de repente, alguma contraproposta, ou enfim, não quero opinar, porque de fato eu ainda não li o projeto, mas reitero aqui a necessidade da discussão e da avaliação tanto da categoria quanto do controle interno, do departamento jurídico e, obviamente, da coletividade dos vereadores. Eu quero fazer só mais alguns apontamentos. Primeiro, tudo que eu estou falando com base ao projeto anterior, que eu ainda tenho lembrança, né? Não li também o projeto, né? Outra coisa, o fato de a gente postergar isso aí para... Está entrando hoje, Vossa Excelência tem a prerrogativa regimental de até pedir prorrogação, né? Exato, está chegando agora. Então, com certeza pode ficar nessa comissão, inclusive até após o recesso, nós temos previsão regimental para isso. Em relação ao curso anterior, eu quero fazer uma colocação aqui, que eu me lembro que no debate foi levantado essa possibilidade e de fato faz sentido. O cidadão ele faz um concurso para um cargo que exige o curso fundamental. A concorrência está baseada no conhecimento do curso fundamental. Mas ele tem o curso superior. E aí ele passa no concurso, acabou de passar no concurso, ele protocoliza o curso superior pedindo progressão de carreira. Então ele acaba sendo uma concorrência desonesta, vamos dizer assim, entre aspas, dizendo, porque ele está pegando um nível de concorrência menor, mas já pensando depois em pedir uma progressão salarial. Eu me lembro que isso foi trazido ao debate e faz sentido. Né? Faz sentido. O que justificaria aí, no caso, a não aceitação de cursos de diplomações, né? Como é que ele tem um nome específico, né? Qualificação, titulação. Os cursos de titulação anteriores ao concurso. Então, eu me lembro que foi colocado isso, e isso tem que fazer parte do debate, sim. Nós temos uma outra comissão que entra, mas nós ainda temos aí 25 minutos, aí, então eu deixo a palavra aberta. Parece que o vereador Valmor Lodi queria fazer uma... Não? Não, bom dia a todos. Realmente é bem complexo, é bem complicado. Nós precisamos aprofundar mais, após os reclames do Lucas. Realmente tem algumas áreas que, para fazer curso até 180 horas, é longo, né? É difícil, né? É complicado. Então, eu acho que nós precisamos jogar isso para frente realmente, para estudar melhor, para fazer o contraponto aí, para dar tudo certo, para que tudo saia numa boa nesse projeto. Vereadora Marli, na sequência o Lucas. O tema realmente ele exige esse preparo e esse debate, até porque mesmo 180 horas em relação... Vou citar o exemplo da própria Secretaria de Esportes e Lazer.
Nós, para entrarmos na Secretaria de Esportes e Lazer, tem que ter formação em Educação Física, concurso público, só que eu preciso de 180 horas que uma comissão, que a maior parte, tá, e não faço a essa comissão que está agora, faço há 30 anos, não sabe praticamente nada daquilo e veta tudo que no esporte avança. Para você avançar no esporte com 180 horas por ano, gente, por 5 anos, sei lá, não avança. Eu avancei até hoje uma vez. Todos os meus avanços foram tempo de serviço. Nunca foi por curso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Wagner, quando tu fala do... Sim, eu sei. Quando tu fala da questão de apresentar a faculdade, eu acho a titulação, né, valendo com a faculdade, eu acho interessante, porque o que a gente quer em cada servidor é que haja, né, esse preparo melhor. Né? Então, não importa a área, mas se ele conseguir fazer uma faculdade, eu acho fantástico. Tanto é que, né, eu acho que, na minha opinião, tem que contar sim, porque ele se dedicou a Vossa Excelência entendeu o que eu falei, né? Sim, se ele usou antes ou não, mas ele fez aquela formação, né? Ele foi atrás, né? Ao contrário de muitos que não fazem e reclamam do salário. Aí sim eu faço um embate grande, porque não colaborou em nada para avançar e fica reclamando do salário. Isso pode ser no setor público ou não, né? Mas eu acho que tem que ser valorizado quem busca, não importa a área, na minha opinião. E até porque, só pegar um gancho da vereadora... Por favor. O sindicato, ele promove muitos cursos bancados, muitas vezes pelo próprio sindicato, para, basicamente, o servidor progredir. E realmente é muito difícil, vereador. É difícil mesmo. Porque hoje, cursos, o município ele também não tem muita condição de oferecer, tem alguns convênios, mas são cursos de pouquíssimas horas. É um curso que não atinge grande parte dos servidores, não atinge essa realidade. Então, nesse sentido, o sindicato ele já está promovendo uma ação desde o ano passado, e realmente eu falo para você que não é fácil. Por mais que o sindicato busque algumas áreas, não chegue ao número percentual atingido, ou você vai chegar, vai demorar muito tempo. Até porque a questão da própria faculdade é uma faculdade do próprio agente, na verdade. Muitos deles começaram a faculdade antes de ingressar no concurso e vão terminar ela, né, lá, na verdade, depois ou no ingresso ali, entendeu? Então tem essa justificativa. Mas eu volto a reiterar porque não é tão simplório assim, sabe? Sim. Você conseguir um número de horas desse expressivo. Então, nesse sentido, a gente também... O Lucas, me permite só, eu já passo a palavra para você. Gente, eu não estou monopolizando a discussão aqui não, mas eu estou colocando a minha posição e com certeza terão 19 vereadores para fazer todo esse debate. Eu não sou contra a progressão e acho que 180 horas é um número até exagerado de horas. O que nós temos que estancar é a possibilidade de super salários, né, de 26 mil, porque o FAPES não vai suportar. Se fizermos a defesa para a manutenção do que está, nós vamos defender a geração atual, mas nós vamos passar a conta para a geração futura. Então, o que eu estou dizendo é que eu passei por isso, fazer a discussão na mesa de que se o curso valeu ou não para a progressão, isso é inadmissível. O cidadão, o servidor foi fazer o curso, tem que valer para a progressão. O que tem que se fazer é a regulamentação anterior a ele fazer o curso, para ele ir fazer o curso já sabendo que vai progredir contando com aquela carga horária. Porque senão daí transfere para a mesa a responsabilidade de dizer se o curso dele valeu ou não. Então, tem que ter essa regulamentação anterior, quando ele vai fazer o curso, isso eu estou dizendo para facilitar a vida do servidor. Então, ele vai fazer o curso sabendo que aquilo vai valer. E, agora... Quanto à progressão por titulação anterior ao concurso, eu vou ser sempre contra. Porque eu acho que seria desonesto colocar alguém... Eu tive um funcionário que ele era repositor de supermercado e ele era formado em matemática com pós-graduação. Eu tive que demiti-lo, porque ele estava no estágio de depressão, eu tive que demiti-lo para promover a vida dele. Falei, eu vou te demitir, porque não posso conceber que uma pessoa formada em matemática com pós-graduação se submeta, sem desmerecer os promotores de venda que ao longo da minha vida profissional trabalharam comigo. E aí, após a demissão, ele acabou, acho que acordando, e ele foi fazer o trabalho dele. Por que eu estou falando isso? Porque se eu colocar um teste
Se eu colocar um teste escrito para fazer a seleção de contratação de um promotor de vendas, para aqueles que se colocam com vontade de ser promotor de vendas, e esse cidadão formado e pós-graduado em matemática for concorrer com eles, ele vai tirar nota 10 e eles não vão ter a menor chance de concorrer com ele. Aí depois ele vem, aí vamos supor que eu pudesse aumentar o salário dele por qualificação, daí ele vem e apresenta a qualificação dele. Então, da mesma forma, quando um cidadão se inscreve para um concurso a um cargo que não necessita de curso superior, é o curso fundamental, e ele já tem o curso superior terminado, já está titulado, ele passa, ele não está sendo honesto com os seus concorrentes. Eu acho que teria que verificar a legalidade ou não do edital do concurso em relação a isso, né? Aí, se em tese não vincular nada, ao meu ver, nada impede. Tanto é, salvo engano, o sindicato, em uma ação coletiva, eu acho que foi ganho de causa, inclusive no STF, sobre esse mesmo debate, viu? Salvo engano, tem já uma decisão já transitada em julgada do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Aí é matéria pacificada que não cabe, lógico, cabe alguma insatisfação não, mas não cabe a alegação de mérito se vale ou não, tem que ser cumprida. Né? Salvo engano, tem uma decisão já, né, nesse sentido já do... Mas e se quem participou do concurso e que não tinha o curso superior entrar na justiça também? Quem que vai defender ele? Você está dizendo que ele ganhou a titulação, a progressão por titulação anterior ao concurso? Salvo engano, nós temos uma ação nesse sentido. E por que não se juntaram todos os outros que concorreram com ele e entraram na justiça também? Mas a Erga1, bom, é uma coletiva, né? Uma coletiva, mas tem repercussão geral, né? Então, em regra... Acho que aí teria assim, presidente, esse processo que está sendo citado é que os servidores do município, por exemplo, fiz um concurso que era nível médio, eu já tinha faculdade antes, e aí eu fui aprovado no concurso, ingressei, o município não estava aceitando esse protocolo da faculdade. Ou a mesma situação era para o ensino fundamental e eu já tivesse o médio. Ele não estava, a gente entrou com ação, ganhou aqui, salvo engano, perdemos no Estado e ganhamos no STF. Porque o edital dele exigia aquele nível de formação. Independente se ele tinha formação acima ou não, após isso, se o município tem lá no nosso plano de cargos que ele pode progredir, independente se ele fez antes ou depois, o STF julgou que tem que aceitar. Muito bem, acho que a discussão... Lucas, você está... Acabamos te atropelando aí na fala, né? Com a vontade de falar. Tá, vereador, teve uma parte ali que o vereador falou dos tipos de curso que não tivesse pertinência com o cargo. De fato, nós temos uma lei, né? A resolução, Rodrigo, que fala sobre nossos cargos, né? É o ato que fala sobre a questão da pertinência nossa, né? Das nossas atribuições como um todo. E aí o que acontece? Então, mas existem outras funções também que a gente desempenha aqui dentro da Câmara. É o caso, por exemplo, do pessoal que participa da comissão de licitação, comissão de recebimento, fiscal do contrato ou de um próprio PAD. Se for procurar, por exemplo, nas nossas atribuições, não tem nada que relaciona a esses cargos. E daí isso também é válido para a progressão. Aí nós temos uma outra situação, por exemplo, que não é válido, que é o caso que nós somos cobrados na nossa avaliação de desempenho, por exemplo. Né? Todo ano a gente tem aí, né, avaliação de desempenho, e se a gente fizer um curso daquela forma lá para a gente se qualificar e melhorar no nosso desempenho no trabalho, não é válido, porque daí é alegado que não tem pertinência. Mas de fiscal de contrato e também não tem pertinência com o nosso cargo, e é válido. Então, por isso que a gente tem que melhorar nesse sentido aí, para que seja tratado da mesma forma. A outra questão também é que na prefeitura, por exemplo, existe uma comissão que avalia todos os certificados para que os servidores possam progredir. Nessa comissão, então, participa alguém com formação jurídica, o sindicato também tem um representante, inclusive eu fui também, já fiz parte dessa comissão, e daí tem os demais servidores também representando o Poder Executivo que avaliam esses certificados. Aqui na Câmara, não. Aqui na Câmara eu chego, protocolo para o diretor encaminha daí para o jurídico, para o controlador, que quase sempre apareceu o contrário, né, pelo indeferimento, isso os servidores aqui são prova disso, né, que eu estou falando. Então, aí é invalidado, né, alegado, esse certificado não tem pertinência, esse não tem pertinência, esse não tem pertinência, esse não tem, mas daí eu consigo mostrar que, por exemplo, segundo os pedidos oficiais que a gente fez, para analisar, por exemplo, certificado também de outros servidores, tem situação em que nem pertinência não tem e o controlador aprova, né.
Então, é 2 pesos, 2 medidas. A gente precisa regulamentar nesse sentido. O rito, como que é o rito, de que forma, se vai ou não aceitar determinado certificado. Agora, não uma pessoa simplesmente ir lá, falar, não, esse não tem, aí passa para o diretor, lógico, o diretor ele vai analisar o quê? O que, né, as pessoas a quem tem incumbência de fazer essa análise, né, deu parecer ali, seja ele pela legalidade, pela deferimento ou indeferimento. E aí acaba o quê? Acaba prejudicando os demais servidores, mas, porém, outros, por exemplo, que é dado pelo deferimento, situações análogas, aí o diretor acaba, né, concedendo, por quê? Porque foi dito ali, parecer que é pela possibilidade. Então, a gente precisa, de fato, regulamentar isso aqui, inclusive colocar que tem que ser uma comissão para analisar isso daí, né, uma comissão com um representante dos servidores, né, e tudo para que seja feita justiça, né, para que não fique essa injustiça com a gente tá sendo incorrida. Concordo contigo, por isso eu acho que não deve ficar a cargo de uma única pessoa fazer isso. E eu volto a frisar, saiu para fazer o curso, tem que contar para a progressão. Né? Se tem que fazer a liberação antes de sair, fazer o curso, né? Márcio. Para encaminhamento, não, até eu vi outra preocupação em relação ao orçamento, né, e o impacto, né, talvez que não sei qual que é o critério da Câmara, né, em relação a isso, né, mas sabemos que há um tempo atrás havia uma discussão sobre o salário dos médicos, né, que os municípios não estavam conseguindo mais pagar e parece que limitou-se ao teto do prefeito, salvo engano, aí eu acho que uma recomendação sobre isso, né. Então eu não sei também aqui na Câmara como que se dá essa logística, entendeu? Qual que é o teto dos servidores? É o teto do vereador? Né? Porque aqui é autônomo, entendeu? Se é o mesmo estatuto, é do prefeito. Pois é, mas daí teria que ver o que a Câmara vai prever, né? Então, até por uma questão de isonomia pública ali, né? O que vai prever os super salários? Se vai ser o teto do prefeito, se vai ser o teto do presidente da casa, né? Por mesmo tendo no mesmo estatuto, até por uma questão de independência de poderes, né, talvez presumo-se eu que seria basicamente o teto aqui do legislativo, né. Então talvez é um embate que tem que ser feito também pela casa, né, em relação a isso, para você já ver a preocupação disso e regulamentar isso, entendeu, também, né, para verificar, né. Com certeza, né, eu acho que tem que ser feita a regulamentação, né, porque não dá para trabalhar e apostar suas fichas numa carreira que leva em consideração a vida toda em inseguranças, em situações inseguras, né? Então tem que saber o que vai acontecer, como é que vai progredir, de que maneira que vai progredir, e tem que se fazer também tomar esse cuidado para que não alguns tudo pode, outros nada pode, né? Eu acho que tem que tomar esse cuidado, sim. A palavra está em aberto, mas alguém quer fazer alguma colocação? Tem mais servidores aqui, não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Temos ainda uns 10 minutos. Pode, mas eu gostaria que falasse no microfone daí. Não, Wagner, eu queria... você falou sobre a graduação ou a pós-graduação concluída antes do ingresso ao serviço público. Tá? Então, nós, como o Márcio falou, nós somos regidos pelo mesmo estatuto, né? Lei 1822, né? E nós temos uma lei também que define o plano de carreiras, né? A Lei 1821. A Lei 1821, Wagner, ela traz 3 formatos de progressão. Uma é a progressão por mérito. Isso aí se dá a cada 3 anos. Né? A outra é a progressão por qualificação, a qual essa legislação aqui vai regulamentar. E a terceira modalidade de progressão é a por titulação, certo? Então, essa estrutura ela diz o seguinte: quem é de nível fundamental, quando concluir o ensino médio, terá progressão por titulação. Aquela carreira que é de ensino médio, quando concluir a graduação, ela terá direito à progressão por titulação. Né? E as carreiras de nível de 3º grau, que nós só temos 3 tipos de cargos no município a saber, que seria fundamental, médio e superior. Então, o superior, quando ele apresenta uma pós-graduação, né, ele vai ter uma progressão por titulação, uma única vez. Isso no caso aqui da Câmara, os agentes legislativos, o contador e todos mais, né? Ele vai ter direito a uma progressão por
titulação. Então, o que nós discutimos é a época da colação do grau. Então, veja, se eu comecei a trabalhar como agente legislativo aqui na Câmara, se eu apresentar uma pós-graduação, eu terei uma progressão por titulação. Agora qual é a diferença ao momento que eu terminei minha pós-graduação? Essa é a discussão. Se eu terminei uma pós-graduação antes de ser nomeado aqui, ela não vale? Se eu terminei depois, ela vale? A diferença é a época da colação do grau. E nós estamos falando porque o terceiro grau, Wagner, e senhores vereadores, ele só pode progredir uma vez por titulação. Então essa é a discussão. É como eu dizer, servidor, esse seu diploma que foi regulamentado e reconhecido pelo MEC, rasgue fora, jogue no lixo e vá fazer uma outra pós-graduação. Então esse é a nossa discussão. Por exemplo, eu tenho pós-graduação que eu terminei antes e possivelmente alguém vai dizer, Paulo, você vai ter que fazer outra. Porque essa pós-graduação nós não vamos aceitar, porque só progride uma vez, né? Agora, no demais, as progressões por qualificação, eu entendo que tem, sim, que ter uma regulamentação, Wagner. Precisa ter uma regulamentação, né? Para que não aconteça de forma descabida. Alguém vai ter um super salário, como nós estamos dizendo, e outros com valor baixo, né? Então, a regulamentação é possível, ela é necessária, eu concordo, né? Desde que tenha critérios, né? Como o Lucas aqui acabou de falar, nós não temos uma comissão definida e fica, né, na mão de uma única pessoa, que não é interessante, né? O empoderamento, né, nesse sentido. Ok, eu agradeço. Eu acho que só foi distorcida a minha fala aí, porque eu não estou mandando ninguém rasgar, não, né? O diploma e jogar fora. Uma coisa que agora, já que entramos no assunto, uma coisa que eu percebi entrando no sistema público é de que, inclusive, se tem um escritor escrevendo um livro aí, pediram para que sobre frases, né? E eu gosto muito de frases. Ele perguntou, você não tem nenhuma frase de autoria sua que eu poderia colocar no meu livro? Bruno Raduns. Falei, tem uma frase que eu concebi ela depois que eu estava aqui dentro e na discussão com algumas pessoas sobre a questão da Unimed, dos servidores da CAST, porque eles batia na tecla de que para que nós não vamos tirar os dependentes, mas eu falei, mas e o pessoal que ganha pouco não aguenta pagar. Mas aí uma pessoa disse para mim, não tem justiça social em lugar nenhum do mundo, você vai querer fazer aqui? Aí eu falei, puxa vida, que tristeza que me dá. Né? Eu ouvi isso. E aí eu concebi a frase da seguinte, que a injustiça só é injusta quando não me beneficia. Por que eu digo isso? Porque do ponto de vista de quem participou de um concurso para um cargo que só exige ensino fundamental, do ponto de vista dele concorrer com alguém que é titulado com cargo superior, é uma injustiça muito grande. E do ponto de vista de quem... ele acha que é injusto. Mas se ele tiver o curso superior e ele passar o rodo nos outros que não têm aquela titulação, então ele já não é tão injusto assim. Por quê? Aquilo que no ponto de vista do outro é injusto, para ele beneficiou, então deixa de ser injustiça. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que tem que rasgar a titulação e jogar fora, não foi isso que eu disse em nenhum momento. Eu estou dizendo que é injusto com os demais concorrentes do mesmo concurso. Então o concurso deveria que colocar assim. Quando ele coloca para curso fundamental, ele infelizmente... ele abre a brecha, não está dizendo que não pode quem tem curso superior fazê-lo. Né? Agora, quando você tem um curso superior e você é pós-graduado, doutorado, ainda se entende como curso superior o último estágio. Né? Então, se ele aí é mérito dele, ele vai concorrer com os outros, beleza, é mérito dele. Né? Então, assim, eu só gostaria que... eu sou muito transparente, eu não fico falando uma coisa aqui e outra lá nas costas. Então, eu só gostaria que não distorcesse aquilo que eu for falar no debate. Ô, Celestino, por favor. Bom dia a todos os vereadores, todos os servidores e demais presentes. Na verdade, eu queria questionar quanto à necessidade dessa lei. Se a gente vai responder pelo mesmo estatuto, e essa lei ela não está regulamentando um plano de cargo, de carreira para nós servidores da Câmara. Ela simplesmente está estabelecendo o exercício que já consta lá no decreto que regulamentou o estatuto, a questão das progressões.
Exato. E lá já consta, então acho que não há necessidade dessa lei, até porque você vai ficar com uma lei com duas regulamentações diversas, uma para a Câmara e outra para o Executivo. Então a lei, você, no teu ponto de vista, o que determina lá no Executivo vale aqui também. E dá para fazer equiparação salarial de todo mundo? Viu, vereador? É bom pegar o gancho dele, porque é o seguinte, e ele está correto em uma parte. Vocês podem pôr a lei que vocês quiserem aqui. O que vai valer é a lei dos servidores públicos. Entendeu? Porque Então não existe independência entre poder? Não. Então eu digo podemos, assim, nós podemos pedir equiparação de salário do pessoal da limpeza, do jurídico, da Copa. Nós já temos imensas dimensões. O que se refere é o seguinte, nós estamos vinculados no mesmo estatuto, vereador. Então, isso tem que ser respeitado. Assim, ó, vereador, não impeça que a Câmara regulamente, isso aí ninguém está impedindo, mas não vai poder violar um direito, porque nós temos o mesmo estatuto, não tem estatuto próprio da Câmara, não tem estatuto próprio deles. Eu entendo isso. O que está regendo é o nosso estatuto, é o Mas quadro vocês estão geral. percebendo que quando me beneficia, a independência entre poderes ela é tomada como argumento. Quando não me beneficia, ela é descartada. Não, então a injustiça só é injusta quando não me beneficia. Na verdade, ela nos beneficia aquela lei de lá. Então, porque nós ia estar contra. Mas, na verdade, se vocês quiserem regulamentar, então faz o nosso estatuto. Já houve até umas discussões, esbarrou exatamente nessas questões de progressão. Então, por que não se adota o que a gente tem lá? Mas isso vai impedir? Vai reduzir? Vereador, e só para te deixar bem claro que o próprio município na lei orgânica prevê a paridade salarial. Se a Câmara, de uma certa forma, todo respeito desgovernada, faz esse tipo de salário, um dia ela responderá por isso. Entendeu? Porque ninguém pode alegar omissão aqui. Que tem lei orgânica prevendo, lei municipal, inclusive, tem estatuto prevendo, entendeu? Então, isso aí é um problema que nós já vemos falando há muito tempo com o Executivo. E um dia ou outro isso vai estourar. Seja favorável, ou baixa lá, aumenta aqui, ou faz alguma coisa. Inclusive, isso vai ter que acontecer. Já tem processo que estourou, né? Já estourou. Tem uma mesa aí que vai responder por R$1 milhão. Temos professores, inclusive, professores do Executivo, que a mesma função salarial diferencial foi ganhada agora, e será um valor exorbitante de valores, entendeu? Tanto é o outro ponto aqui é a própria alimentação. Aqui ganha R$500, lá ganha 300. Entendeu? Isso também viola o estatuto do servidor. Pela parte eu acho que é um debate que vai, né? E assim, que nem eu falei, eu sou bastante transparente. Eu não vou falar uma coisa aqui, igual alguns vereadores que, quando é na hora do debate, se omitem do debate, depois, quando chega na tribuna, fica macho, né? E aí fala e tal, né? Então, assim, o debate tem que ser feito mesmo, né? E tem que ser regulamentado de uma vez por todas. Nós vamos ter que encerrar, porque tem uma outra comissão que vai entrar agora, né? Eu agradeço aí a participação do sindicato, sempre que foi solicitado veio, né? E o debate, com certeza, ele ainda vai vir outras oportunidades de debate. Cumprida a finalidade desta reunião de Comissão de Legislação e Redação, declaro encerrado os trabalhos às 10h21. Obrigado pela presença de todos.